Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Nesse vídeo aqui eu vou conversar com você um pouquinho de um assunto um tanto quanto delicado, que é sobre traição nos relacionamentos amorosos. E é delicado porque é um assunto que causa muita dor para todos os envolvidos, né? Então eu vou procurar deixar claro que eu não sou a favor de nenhuma traição, né? A traição é algo ruim, sempre será negativo. Agora, já examinando, já entrando em conteúdo, enquanto você deixa o teu like aqui ou a tua inscrição aqui no canal, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, eu quero comentar com você que a própria expressão traição, ela já diz que houve uma confiança que se quebrou, que se rompeu em algum processo, né? Se supõe que exista uma fidelidade entre as partes. E isso acontece, claro, nos relacionamentos amorosos. Se supõe uma fidelidade entre as duas partes. Essa fidelidade, ela se refere principalmente em sentido sexual, né? Principalmente nesse sentido, apesar que a pessoa pode trair de outras formas também. Mas esse vídeo aqui, ele é mais dedicado a essa traição mais tradicional, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho sobre alguns motivos que podem levar à traição, que pode fazer com que alguém traia. E eu quero deixar claro aqui que eu vou apenas explicar possibilidades que levam uma pessoa a trair o seu par. Eu não estou justificando a traição, ok? Eu não estou dizendo assim, isso está justificado porque faltou isso ou porque aconteceu isso outro, ok? Não estou fazendo isso, estou apenas explicando os possíveis motivos, certo? Entendido? Então, vamos lá. Eu tenho uma lista aqui do lado aqui que eu vou, de vez em quando você vai ver eu olhar aqui para o lado, é porque eu estou olhando para minha lista para não perder nenhum detalhe, tá? Então, o primeiro ponto que eu anotei na minha lista é insegurança e baixa autoestima. Quando uma pessoa ela se sente insegura em relação a si mesma, ou ela não sente segurança nesse relacionamento, ela sente que pode ser um relacionamento frágil, né, um relacionamento que talvez não vai durar, essa pessoa pode achar que talvez não seja tão errado assim ela procurar outras pessoas ou outra pessoa. E no caso de uma baixa autoestima, isso pode acontecer também. Afinal de contas, a pessoa ela acredita que ela não está sendo valorizada naquele relacionamento. A baixa autoestima dela, ela acredita que se deve a falhas nesse relacionamento e por causa disso ela vai tentar compensar essa insegurança, como eu comentei anteriormente, ou essa baixa autoestima procurando outra pessoa. Isso é uma situação que pode acontecer. Outra situação que pode gerar uma traição é a necessidade de novidade. Isso acontece em relacionamentos que caem na mesmice, né? Igual aquela música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então o casal fica em uma mesmice, não fazem nada diferente nunca. E uma das partes começou a se incomodar com essa mesmice. Ele ou ela, né, quer algo novo, algo diferente, algo que não está sendo proporcionado. E, para completar o quadro, geralmente vai aparecer uma pessoa que vai oferecer novidades, coisas diferentes, atividades diferentes, talvez passeios diferentes, enfim. E aí, esse novo vai se tornar atrativo para essa pessoa que tem sede de novidade. E realmente é um ponto de atenção em qualquer relacionamento. Evitar cair na mesmice. Isso não é fácil de fazer, mas é importante de se trabalhar. Agora, outra coisa que acontece muito em casais são os problemas de comunicação. Uma ou as duas pessoas podem sentir que o casamento está perdendo sentido, ou aquele relacionamento ele está simplesmente perdendo sentido, porque eles não se comunicam, eles não falam, as duas partes praticamente acabam se tornando quase que estranhos dentro de uma mesma casa, e aí, de repente, novamente surge um terceiro, né, ou uma terceira pessoa, que essa sim se comunica muito bem, mostra interesse pela outra pessoa, conversa bem, e isso acaba conquistando e seduzindo essa pessoa que vai sucumbir à traição. E isso é muito comum hoje em dia, viu? Muito, muito comum. Outra coisa que também, infelizmente, é muito comum é a traição por causa de uma vingança. A pessoa, por estar ressentida por algo que o seu par fez recente ou até mesmo num passado distante, mas que essa ação do passado ainda causa dor, então ela pode sentir a necessidade de se vingar dele ou dela. Principalmente se essa coisa do passado for que o par dela ou dele traiu ela no passado. Imagine que houve uma traição já nesse casal. Então, pode ser que a outra parte pense em trair por vingança. Então,
Isso pode acontecer e acontece realmente. E outro ponto que eu notei aqui sobre vingança, ó. Outro ponto que eu notei aqui sobre traição, sobre motivos da traição, está relacionado com a necessidade de poder e controle. Uma pessoa com características narcisistas, por exemplo, ela precisa se sentir adorada. E aqui temos várias possibilidades, tá? O narcisista, ele pode agir de maneiras ali bem diferentes. Por exemplo, uma pessoa narcisista, ela pode achar que ela precisa da atenção, inclusive atenção íntima, de mais de uma pessoa. Ela pode achar que ela é merecedora ou merecedor do carinho e da atenção íntimos de várias pessoas, e ela precisa mostrar que ela tem essa possibilidade de seduzir, né? Ela precisa mostrar que ela pode conquistar quem ela quiser. E ela não quer perder esse controle, ela não quer perder esse poder de mostrar assim, se eu quero aquela pessoa, eu vou conseguir aquela pessoa porque eu tenho esse poder. Então esse sentimento de poder que é típico do narcisismo, ele pode acontecer e pode se manifestar. Aliás, uma pessoa narcisista age dessa forma, e aí talvez ela pense realmente que trair vai ser simplesmente satisfazer uma necessidade que ela tem e que essa pessoa precisa resolver esse problema. Então ela precisa ter a adoração, a veneração de mais pessoas. Então aqui a gente nota que na maioria dos casos, as pessoas que traem, elas têm uma necessidade a ser resolvida e, geralmente, na maioria dos casos, aparece uma terceira parte, que é a pessoa que irá ser aí o triângulo amoroso da relação. E essa terceira parte, ela supostamente atende às necessidades daquela pessoa que buscou a traição. Então isso é muito comum, né? Em poucos casos a pessoa traída, por exemplo, a pessoa que trai por vingança ou que trai por sede de poder, ela vai procurar alguém para trair o par ou a pessoa que está com ela. Mas de maneira geral, os outros casos, geralmente vai aparecer uma pessoa aí nesse cenário e vai ser o coadjuvante da traição desse casal. Agora, é interessante que dentro da psicanálise, a forma que nós vamos analisar uma pessoa que procurou ajuda, né, de um psicanalista, porque está sofrendo por causa dos efeitos de uma traição, nós precisamos entender como essa traição afetou essa pessoa. O que ela apresenta nesse momento, quais são as angústias que ela tem. Por exemplo, ela se sente desvalorizada, já que ela foi traída, ela se sente menos pessoa porque foi traída. Qual foi o golpe, onde acertou nela essa traição? Será que acertou na vaidade? Principalmente na vaidade? Aquela coisa de como essa pessoa se atreveu a me trair. Então a traição foi um golpe na vaidade da pessoa, né? Então nós precisamos entender se a natureza egóica, vamos dizer assim, dessa traição, como foi que aconteceu. Então é necessário realmente entender as motivações inconscientes que levam a pessoa que está se tratando com a gente, no caso aqui com o psicanalista, o que está motivando ela a estar ali, o que ela procura alcançar. Isso é interessante, porque aí a própria pessoa, se ela tiver essa consciência do que ela está procurando com ajuda, né, que tipo será que ela quer consolo, por exemplo? Então, nós precisamos entender a necessidade dessa pessoa que está se consultando para poder ajudar ela. E isso é importante, falando aqui já de que nós estamos falando de traição, uma coisa que evita traição, pessoal, é a boa comunicação. E aqui eu falo até mesmo quando acontece uma briga, tá? Porque às vezes a gente fala em boa comunicação e a gente pensa na comunicação do dia a dia. Essa também, tá? A comunicação do dia a dia tem que ser decente. Agora, durante uma briga que o casal está ali discutindo um assunto que eles não concordam entre si, se houver ali um dano, né? Se as duas partes ali se ofenderam, se machucaram com palavras, com a forma que falaram, etc., é muito importante resolver essa questão rapidamente. Não é uma boa ideia deixar para lá o assunto. Talvez até você queira esperar que a outra parte esteja mais calma para conversar, tudo bem. Mas você não deve simplesmente deixar o assunto para lá, achar que aquilo não vai afetar o relacionamento e que você simplesmente vai tocar esse relacionamento para frente e esquecer que aconteceu aquilo. Não é uma boa ideia, porque outras brigas vão vir, e se você perceber que você deixando para lá te dá a ideia de que o assunto foi esquecido, você está se enganando. Aquele assunto ele vai se acumulando na mente dos dois. E em algum momento isso vai estourar e vai causar um dano muito maior nesse relacionamento. Então, se houver uma briga, uma desavença entre um casal, é muito importante que os dois resolvam o assunto.
conversem, mesmo que tenham que esperar um pouco, que as duas partes estejam mais tranquilas, mais calmas, mas é preciso voltar naquele assunto com calma e resolver a questão, para que realmente não tenha essa pendência. Okay? Isso evita bastante outros problemas maiores no futuro. Ok? Bom, então, basicamente isso era o vídeo. Eu quis comentar algumas razões que levam uma pessoa a trair outra e também comentar que um casal ele vai ter desavenças, ele vai ter problemas e é importante que esse casal procure solucionar esses problemas o mais rápido possível, tá bom? Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto de traição, ou que eu fale mais sobre casais, eu tenho alguns conteúdos que eu quero publicar sobre isso, mas você pode deixar aqui na descrição, ou nos comentários, né? Na descrição não tem como. Você pode deixar aqui nos comentários o que você acha, se você quer mais assuntos relacionados a casal, e que assuntos você gostaria que fossem abordados, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito, vejo você no próximo vídeo. Olha, veja os vídeos que vão aparecer daqui a pouquinho para você clicar neles, tá? Escolhe um dos dois ali e continua assistindo, tá bom? Tchau, tchau.